Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me escutando mais uma vez aqui no podcast do Diário Tático. Eu sou Adriano Taqueso e hoje nós estamos no nosso segundo episódio do nosso podcast Diário Tático. Tudo aqui é Diário Tático, o Instagram é Diário Tático, o YouTube é Diário Tático, o podcast é Diário Tático, tem até a playlist do Diário Tático que você pode acessar nas minhas redes sociais. E hoje, pessoal, a gente vai conversar, vai falar um pouco, discutir um pouco aqui a respeito daquilo que eu já falei no primeiro episódio. Eu falei um pouco desse esporte, mas ele vai ser algo que nós vamos falar muito aqui, que é o Airsoft. Bom, galera, no primeiro episódio eu falei um pouco de mim para vocês, falei sobre a minha paixão pelo mundo militar, né, o respeito que eu tenho por essa área, de modo que meio que de uma forma automática eu acabei me imergindo total, né, no mundo do Airsoft também. Eu conheci o Airsoft há 5 anos atrás, lá pelos anos de 2017, né? E foi um esporte que simplesmente mudou a minha vida de várias maneiras, né? E eu quero falar um pouco nesse episódio sobre o Airsoft, de onde vem, o que é, como é praticado, entre outras coisas, beleza? Para começar, pessoal, vamos falar um pouco sobre a origem do esporte Airsoft, né? O Airsoft, ele é um esporte que, como eu já disse antes, ele trata de simulação de ações reais do mundo militar, ou seja, os praticantes desse esporte, em sua grande maioria, né, se vestem como operadores reais, né, de exércitos, forças policiais, etc e tal. Toda a paramentação, todos os equipamentos, a roupa, o fardamento, tudo réplica ou às vezes até material original, né, dessas forças de elite, né, dessas forças militares. Então, a ideia inicial do Airsoft é você meio que interpretar um personagem, sabe? Você interpretar um personagem dentro do esporte, né? Muitas pessoas se vestem como, por exemplo, soldados da Marinha Americana, outros pegam um pouco daquele negócio mais leste europeu, lado da Rússia, enfim, a pegada é um pouco dessa, entendeu? Muito embora o Airsoft como esporte tenha seu lado esportivo muito aflorado, representado hoje em dia talvez pelo Speedsoft, que é uma categoria dentro do Airsoft que a gente pode até falar num futuro aí, mas hoje nós vamos falar daquilo que o Airsoft entrega, que tem a ver aqui com o projeto do Diário Tático, que é o Airsoft Simulação. Então o Airsoft, ele é um esporte que simula ações reais de combate. Ele utiliza armas de pressão, né, que utilizam como munição as chamadas BBs, que são bolinhas feitas de um plástico bem duro, né, que tem vários tipos de gramaturas, que vai de 0,12, 0,20, 0,25, o peso dela, etc e tal. E essas armas também são compostas de vários modelos e vários tipos de funcionamento. Existem armas de funcionamento elétrico, a gás, a mola. Isso também é um assunto que a gente pode tratar depois, né? Bom, pessoal, com todos esses detalhes, obviamente que um cara aficionado por militarismo ia ser chamado para cima disso como um imã, né? Ia ser ali atraído como um imã, né? E comigo foi assim. Obviamente eu conheci o Airsoft por outras pessoas que já praticavam o esporte. O tempo foi passando, né? Eu acabei criando uma equipe junto com outros participantes. Equipe essa que eu já não faço mais parte hoje, mas que está aí até hoje andando. E o Airsoft também é composto disso, né? De equipes. As pessoas se reúnem em grupos e criam equipes de Airsoft, né? No estado em que eu vivo, no Maranhão, existem muitas equipes, mas os outros estados, principalmente os estados mais do sul do Brasil, são os estados que possuem um número absurdo de equipes de Airsoft, né? Que se unem e jogam jogos todo fim de semana, na maioria das vezes, né? Então o Airsoft, ele é um esporte que proporciona ao praticante, né, uma boa opção como prática física, né, porque é um esporte, quando a gente fala de simulação, você corre muito, você se abaixa, você sobe muro, você, enfim, cara, você perde muita caloria jogando Airsoft, você se exercita demais. Eu lembro que nos primeiros jogos que eu participei, em um dos primeiros jogos que eu participei, eu cheguei a desmaiar por conta de insolação, cara. Eu tava no meio de um jogo, no meio do mato,
e o sol a pino ali, né, o jogo rolando, e de repente eu acordei com o pessoal tentando me reanimar porque eu tinha desmaiado no meio do jogo por conta do sol, cara. Olha só que loucura. Então, assim, é um jogo que ele é praticado num campo muito grande, né? Os praticantes, que muitos se chamam de operadores, né? Eles utilizam equipamentos de proteção principalmente para os olhos, né? Que um tiro no olho é capaz de cegar uma pessoa, então tem todo um cuidado ali envolvendo a prática do Airsoft, envolvendo o praticante ali, né? E outra que, quando a gente fala de equipamentos militares dentro do Airsoft, a gente sabe que ali já tem um nível de segurança, né, imposto, né, com colete, capacete, luvas, coturnos, né, a própria roupa que é feita em hipstop é feita para dar um pouco mais de resistência para o praticante, né? Então o Airsoft, ele é um esporte que ele soma muito para a vida da pessoa que é entusiasta do mundo militar, tá? No meu caso, eu utilizo o Airsoft como uma forma de fato de treinamento. Eu não vejo muito o Airsoft pelo lado esportivo, vamos dizer assim. Eu não vejo o Airsoft como aquela pegada mais esportiva de ir atirar bolinha e voltar para casa e tá. Claro que isso também acontece, mas o meu principal foco com esse esporte é treinamento, né? Treinamento para uma situação real. Sempre que eu entro num jogo, independente da forma como a minha equipe esteja jogando, eu entro com a mentalidade de que ali eu estou no meio de uma simulação de um combate real. Então todas as ações que eu tomo, todas as decisões que eu tomo, toda a forma que eu sigo agindo dentro do esporte enquanto jogo, eu faço orientado para uma ação real. Desde fatiar, né, um canto de parede, desde entrar e limpar uma casa, desde se camuflar no mato para não ser encontrado pelo inimigo, adversário, né? Desde a forma como avançar, progredir para cima do campo adversário, até mesmo a forma de recuar e defender uma posição, tudo é feito de acordo com o que eu aprendo e aprendi na internet, obviamente olhando vários vídeos e fazendo alguns treinamentos pessoais, eu tento aplicar no Airsoft. Aí vem um pequeno debate. Bom, se a gente está falando aqui de Airsoft simulado, isso quer dizer que o Airsoft do lado esportivo não é tão bom assim? Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo aqui é que existem duas formas de se praticar o Airsoft: o lado esportivo e o lado simulado, e o que eu faço é pura e simplesmente simulação. Quando a gente fala de simulação, dentro do Airsoft também tem várias categorias de jogo. Por exemplo, eu falei ainda agora do Speedsoft, mas nós temos, por exemplo, o MILSIM, que é o Military Simulation, né, que de fato é simulação militar, tem uma pegada um pouco mais realista. Mas a modalidade que eu mais jogo dentro dessa gama, né, de possibilidades que o Airsoft entrega é o SAR, que é simulação de ação real. Acredito eu devo ser sincero com vocês que eu não tenho como precisar essa questão, mas eu acredito que o SAR ele foi criado dentro do Brasil, pelo Brasil, né, por operadores brasileiros, e é praticado acho que só no Brasil mesmo. Lá fora o que você mais vê é o MILSIM. E eu não vou entrar assim no mérito das regras para fazer a diferenciação, porque isso vai levar muito tempo. E a ideia desse podcast é só explicar um pouco da prática do Airsoft, né? Quando a gente joga o Airsoft de uma forma simulada, todo o equipamento que nós compramos, toda a paramentação, né, que a gente veste para poder jogar, tudo é orientado para esta simulação, certo? O capacete ou o boné, o rádio, a farda, o colete, a bota, a luva, as armas, obviamente, tudo isso é focado única e exclusivamente para a simulação militar. Então, para isso com isso, né, a pessoa que pratica o Airsoft de uma forma simulada, ela estuda muito equipamentos, ela estuda muito a questão de posicionamento dentro de um combate, ela estuda muito postura dentro do combate, ela estuda muito empunhadura de arma, porque a gente sabe muito bem que no Airsoft as armas elas não têm recuo, vulgarmente conhecido como coice, né? Quando você atira, a arma ela não dá recuo. Por mais que você esteja usando uma arma a gás, que é a que simula um recuo de uma arma real, ela não, mesmo ela simulando, ela não consegue dar o recuo real. Eu vou em stand de tiro, eu atiro com armas de fogo e, meu amigo, não tem
nenhuma, não tem nem como comparar o recuo do Airsoft com o recuo de uma arma de fogo. Então assim, a gente tenta simular o máximo possível, empunhadura, postura, né? A gente aprende também algumas coisas como códigos, né, de rádio, né, codificação com as mãos, né, comunicação com as mãos, algumas gírias do mundo militar a gente também acaba absorvendo. Então assim, uma das coisas boas do Airsoft simulado é que ele provoca no praticante aquela vontade de estudar para aprender mais sobre aquilo e a partir disso o cara, né, chegar no campo um pouco mais entendido, né? Uma das coisas que facilitou muito para mim ter um pouco de entendimento, principalmente sobre equipamentos militares, foi a oportunidade de ter trabalhado no ramo do Airsoft dentro de lojas especializadas. Eu trabalhei especificadamente em 2 lojas, sendo uma delas bem especializada em questão de equipamento militar, a outra já era focada um pouco mais no entretenimento, mas mesmo assim também tinha, né, o seu lado, né, mais especialista ali com equipamentos. E dentro desse ramo eu aprendi muito a respeito de equipamento, o que é bom, o que é ruim, o que vale a pena, o que não vale a pena, de modo que eu vendendo equipamentos ali, chegava uma hora em que eu fazia uma clientela tão boa, né, principalmente com a galera da polícia civil e militar, o pessoal já ia lá comprar alguma coisa e eu já sabia exatamente o que o cara estava precisando, eu sabia indicar para ele um produto legal, indicar para ele uma boa configuração de colete, indicar para ele um coturno legal, um equipamento X que ele estivesse precisando. Então esse conhecimento todo eu agreguei devido à minha experiência dentro do ramo, vendendo equipamento, né? Vendia muito colete, vendia muita bota, calça, né? Armamento de Airsoft, munição de Airsoft, né? E outras coisas. Então assim, é uma coisa que eu vou guardar para mim, esse conhecimento que eu obtive trabalhando no ramo e também pesquisando por fora. Então assim, o que eu queria colocar aqui na balança desse podcast é o valor que esse esporte trouxe em conhecimento para mim, porque é um efeito dominó. Você é entusiasta de militarismo, gosta de coisas militares, você começa a praticar Airsoft, automaticamente você aprende sobre essas coisas e aprende um pouco mais. Tem uma outra coisa dentro desse ramo que eu gostei, desse espectro do militar, que eu sempre gostei, foi veículos de combate, tanques de guerra, aviões, navios, né, entre outras coisas, blindados, enfim. E é outra coisa também que me fascina muito, a aviação militar, né? Eu lembro até hoje de uma visita, acho que foi na segunda viagem que eu fiz ao Rio de Janeiro. A minha esposa foi para correr uma maratona e eu tava muito ansioso para encontrar um amigo que eu tenho lá. E eu disse para ele assim: cara, é o seguinte, eu quero que você me leve no Campo dos Afonsos, né? Para quem não sabe, o Campo dos Afonsos é um local lá que tem um museu da Força Aérea, aquela coisa toda. Eu queria muito ir ao Campo dos Afonsos para poder olhar as aeronaves lá, que eu nunca tinha visto aeronaves militares de perto, né? E ali eu tive um contato com o Hércules da Força Aérea Brasileira, com helicópteros da Marinha do Brasil, né? Um exemplar do F-5, né? Utilizado até hoje pela nossa Força Aérea também, e outros aviões, né? que fizeram parte do inventário da Força Aérea e da Marinha, né? Então para mim aquilo foi muito legal. Então tudo isso, cara, sabe, você agrega com um pequeno start, né? No meu caso o start foi gostar do militarismo e passou para outras coisas. É como eu disse agora, é uma espécie de efeito dominó, sabe? É o efeito dominó. Então assim, é um conhecimento que eu vou levar sempre para mim, né? É um conhecimento que eu vou carregar sempre comigo. É como se fosse assim um tesouro, como se fosse assim uma herança que eu posso passar de repente para outra pessoa, né? E muita gente critica as pessoas que têm esse gosto diferenciado, essa vontade de querer entender um pouco mais sobre o mundo militar, sobre equipamentos, veículos e outras coisas. As pessoas criticam muito isso. Uma das coisas que fizeram, por exemplo, eu criar o Diário Tático era porque eu não me sentia confortável no meu Instagram pessoal em publicar coisas voltado para isso. Era muito comum, por exemplo, eu publicar uma foto de eu jogando Airsoft, foto de alguma arma que eu tenho aqui em casa, foto de algum equipamento, e eu receber alguma piada de algum amigo que não gosta disso, né, no direct, tipo, olha ali o cara armamentista, aquela coisa toda, né, e tal.
Alguns amigos traziam debates muito bons, né? Mas outros, né, que se dizem amigos, nem tanto. Então essas críticas me incomodavam, porque não eram algo construtivo, sempre foi algo destrutivo, né? Porque eu gostava muito daquilo, queria muito dividir aquilo com outras pessoas que também gostavam, e eu não conseguia fazer isso no meu Instagram pessoal. Então, cara, tu quer saber? Eu vou fazer um Instagram só pra isso. Eu fiz o Diário Tático. E no mesmo dia eu já fiz o YouTube. Eu tenho um costume de gravar algumas cenas de jogos que eu vou dar soft. Você pode ver isso no YouTube do Diário Tático e também lá no Instagram. E, cara, é incrível como dali comecei a fazer tudo. E eu cheguei no nível de estar fazendo um podcast, né? Um podcastzinho pra gente debater esse tipo de coisa, né? Então é isso, pessoal. Esses podcasts onde eu vou falar sozinho por enquanto, até que eu tenho um convidado, sempre vão ser um pouco mais curtos, né? Chegando no máximo até 20 minutos por aí, no máximo, né? Então esse podcast eu queria terminar ele aqui falando exatamente a respeito desses benefícios que o Airsoft trouxe para mim. O Airsoft é uma coisa também que te ensina muito sobre honra, uma vez que para você saber se você acertou ou não o adversário, ele tem que se acusar caso ele tenha sido atingido. Não é que nem um paintball, onde a bolinha marca o teu corpo dizendo que tu tomou um tiro ali, entendeu? Não é assim que funciona. Então é por isso que é importante a gente poder dividir aqui esse espaço dessa maneira, beleza? Então é isso, pessoal, vamos chegando aqui ao fim de mais um episódio do Diário Tático. Eu espero que vocês tenham gostado. Hoje a gente falou um pouco sobre a minha experiência com a Airsoft. Próximo podcast eu preparo para vocês alguma coisa mais focada no dia a dia, saindo um pouco desse espectro militar e entrando mais em um outro tipo de debate que também o Diário Tático enfoca, tá certo? E é isso aí. No mais, eu desejo a paz de Deus para todos vocês, fiquem com ele e até o próximo episódio do Diário Tático. Valeu! Este podcast foi produzido pela Casumbar Digital.